querida e amada torcida vascaína. Sejam bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. É feito por um torcedor para torcedor. Hoje nós estivemos presentes lá na coletiva de apresentação do Fernando Diniz. Vamos contar alguns pontos importantes do que percebemos nessa entrevista. Vamos botar aqui a nossa pergunta, o que nós perguntamos lá na hora para eles. Mas antes de começarmos a falarmos sobre isso, sobre essa coletiva de apresentação do Fernando Diniz, peço essa curtida, aquela curtida compartilhada aqui nesse vídeo. Inscreva-se no canal, dá aquela moral, Vascaíno ajuda Vascaíno. Vamos fazer esse canal Resenha Vasco aqui crescer. Para esse canal crescer, eu preciso da ajuda de vocês, compartilhando para geral, passando para os grupos de WhatsApp, curtindo bastante, comentando também aqui nesse vídeo. Hoje, como falei anteriormente, foi a coletiva de apresentação do técnico Fernando Diniz. E nós estivemos presentes em loco no local, fizemos a pergunta, fizemos a transmissão ao vivo. Convido vocês a darem uma olhadinha, está salvo lá em nossos vídeos ao vivo. Tivemos um probleminha no início da entrevista no nosso som, no nosso áudio, mas depois de uns 5, 6 minutos conseguimos resolver. O som não ficou ideal, mas nós tentamos passar para vocês. Eu convido vocês a verem a entrevista na íntegra. Está salva lá nos nossos vídeos ao vivo aqui do nosso canal. Mas eu separei aqui a nossa pergunta para vocês verem qual foi o tipo de pergunta que eu fiz, vocês analisarem e comentarem o que vocês acham. Mas vamos falar um pouquinho, vamos dar uma pincelada nessa coletiva. Nós estivemos presentes lá no CT, só fomos liberados a entrada no CT após o treinamento, nós não tivemos acesso nenhum ao treinamento de hoje. A equipe treinou por cerca de 2 horas e meia da manhã desta quinta-feira. Fernando Diniz puxando bastante dos jogadores, tentando passar o trabalho dele para que eles assimilem mais rápido. Como eu repito, não tivemos acesso, mas assim que terminou o treino, por volta de meio-dia e meio, nós tivemos o acesso liberado, os jogadores já não estavam mais em campo, e só tivemos a liberação da sala de imprensa para poder participarmos da entrevista coletiva de Fernando Diniz, que eu achei muito boa. Gostei bastante da entrevista de Fernando Diniz. Ele chegou, assim, ele está renovado, a forma como ele aparentou lá para a gente, que é uma pessoa que está renovada, que está tendo essa outra chance na sua carreira, que ele vai aproveitar, que ele está um pouco mais calmo do que na última passagem que ele teve aqui pelo Vasco da Gama, mais calmo, mais experiente também, de repente é por isso, né? Ele está mais experiente, está mais maduro, e que os pontos que nós vimos na entrevista foram importantíssimos, porque ele elogiou bastante o elenco, ele disse que os jogadores do Vasco têm potencial, que o pouco tempo de treinamento que ele teve, o pouco tempo de trabalho, ele já conseguiu ver que os jogadores têm, assim, vão assimilar de maneira mais rápida o seu trabalho, a forma que ele gosta que jogue. Inclusive, ele falou que foi a melhor estreia dele em um clube, foi essa estreia no primeiro tempo do jogo contra o Lanús. Ele falou a respeito do segundo tempo. Realmente, ele disse que o segundo tempo teve uma queda, principalmente após o gol, mas isso depende muito do psicológico da equipe, que ele vai tentar trabalhar isso. Isso foi até a minha pergunta, vou passar aqui para vocês a pergunta. No início da coletiva, ele foi acariciado com uma camisa de sócio-torcedor do Vasco, que ganhou a camisa do Vasco, como é de praxe, todo jogador, todo profissional que vem trabalhar no Vasco ganha essa camisa, vira sócio gigante, e começou a entrevista. Na entrevista, como nós já falamos anteriormente, ele falou que foi a primeira... Foi o primeiro tempo, foi o melhor início de trabalho em um clube que ele teve, foi esse primeiro tempo do Vasco contra o Lanús, que ele disse que por um dia só de treinamento, por 1h30 só de treinamento, a equipe assimilou bastante do que ele queria, que ele foi impressionado com a estreia vascaína, a estreia dele no Vasco, na realidade, e que essa estreia para ele foi a melhor de todos os clubes. Por esse pouco período, menos de 2 horas, o jogador já teria assimilado. Com isso, ele está na expectativa que esse elenco vai conseguir assimilar de maneira mais rápida o seu estilo de jogo. Ele também ressaltou que confia nos jogadores, que se ele não tivesse confiança no elenco vascaíno, que ele não teria vindo, que ele entende que os jogadores, que o elenco do Vasco é um elenco forte, é um elenco bom, que dá para, se bem trabalhado, vai conseguir, que parte muito da confiança. Ele falou que a partir do primeiro gol do Lanús no segundo tempo da partida da Sul-Americana, que o Vasco deu aquela queda vertiginosa, é tudo por conta da confiança, do mental, e que isso ele vai procurar trabalhar no dia a dia, e que esse trabalho vai ser muito, que ele vai se entregar bastante, mas que ele acredita que ele tenha confiança nos jogadores. Outro ponto importante também que ele falou, que ele gosta sempre, antes de começar o trabalho nos clubes, ele quer saber quem é o patrão. E, na realidade, ele disse que fica muito feliz
que um ponto também positivo, um ponto importante para ele ter aceito esse desafio é que ele sabe que o chefe dele é o Pedrinho, ele elogiou bastante o Pedrinho, a índole do Pedrinho, que ele conhece bastante o Pedrinho, conhece também o Felipe, mas mais o Pedrinho. Disse que é um patrão exemplar, na realidade, para ele, né? Que eles têm um conhecimento, têm um entendimento de jogo muito parecidos e que isso é importante, né? Que agora ele se sente confortável no Vasco, que ele sabe que tem o respaldo dessa diretoria, ele sabe que tem um grupo de jogadores muito bom no ponto de vista dele, que ele vai conseguir recuperar esses jogadores. Ele disse que o Vasco realmente teve mais baixos e altos nessa temporada, mas que teve pontos bons, que é só os jogadores recuperarem essa confiança, recuperar esses pontos altos para poder desempenhar um bom papel. Tudo passando pelo mental, né? A entrevista dele falou muito sobre a questão mental dos jogadores. Também foi perguntado sobre a questão se ele pediu 4 jogadores, o Lima, do Fluminense, por exemplo. Ele falou que chegou em nenhum momento falou sobre isso. Falou que não indicou nenhum jogador, que por enquanto ele está analisando o elenco. É claro que reforços são sempre bem-vindos, segundo ele, mas que ele está analisando o elenco primeiro para poder, de repente, pedir alguns pontuais. Claro que reforços, repito, ele falou que reforços são sempre bem-vindos, que o Vasco precisa reforçar, obviamente, mas que ele não fez exigência de 4 jogadores, que ele não fez exigência de Lima, que ele não fez exigência de fulano de tal ou ciclano de tal. Ele falou que sim, o Vasco vai precisar de reforço, mas que ele confia muito nesse elenco, porque esse elenco precisa muito, ele diz que passa muito pela recuperação dos jogadores do elenco atual, do que, de repente, reforços para o Vasco voltar a crescer, voltar a jogar bem. Ele disse que ele vai buscar tentar reabilitar esses jogadores, que ele tem confiança em vários jogadores do Vasco, que hoje não estão desempenhando um bom papel, não estão jogando bem, segundo ele, pela confiança. Confiança mental. E a minha pergunta na entrevista coletiva, que eu estive presente, foi essa. Vamos ouvir. Boa tarde. Gente, sou o Bruno aqui do canal Resenha Vasco. Repassando aquela sua resposta anterior sobre o mental dos jogadores, você falou a respeito do segundo gol contra o Lanús, que eles deram uma baixada no mental, do primeiro gol do Lanús, desculpa. Aí minha pergunta é o seguinte, essa sequência de jogos decisivos, a partir no sábado nós vamos ter um jogo com São Januário, provavelmente a torcida vai cobrar, vai ter cobrança. Como você vai trabalhar esse mental para os jogadores na próxima terça-feira, quarta-feira, vamos ter um jogo decisivo pela Copa do Brasil, depois na outra semana contra o Melgar, e nesse meio os jogos do Brasileirão? Faça as cobranças da torcida e de confiança do torcedor. Pô, se eu fosse responder essa pergunta difícil de ser respondida, vou trabalhar trabalhando. Então é difícil responder. Eu estou trabalhando, vou trabalhar no meu limite máximo. Conversar com os jogadores, passar vídeo, colocar os caras, mostrar, como eu falei na minha outra resposta, que é um momento difícil, mas é um momento difícil, ele pode te botar para baixo e pode ser o grande trampolim para você ir para cima. Que a gente use esse momento difícil, de dificuldade, para ser um trampolim. A gente tem que conseguir se fortalecer com o momento ruim do Vasco. A gente não pode se enfraquecer com ele. E eu acho que os jogadores estão entendendo, porque os jogadores são capazes. Os jogadores, nesse tempo, eles oscilaram nesse momento um pouco mais para baixo que para cima, mas teve momentos muito bons também. Então, eu acho que a gente está se juntando, é muito pouco tempo, mas acho que a amostra inicial ela é muito boa. E repito, eu tenho muita confiança nos jogadores, tenho muita confiança na direção. E a torcida, nem se fala, se a torcida ela vai para o estádio, se ela cobrar, a gente tem que saber absorver a cobrança e transformar naquilo em energia para a torcida ir junto com a gente. O torcedor está sempre na dele, ele está certo. Esse torcedor do Vasco, de maneira especial, que todo mundo sabe que é uma força da natureza a torcida do Vasco. Então a gente tem que se esforçar para corresponder, para criar conexão com a torcida. Então, como vimos aqui, podemos ver na minha pergunta, né? Ele foi bem claro, ele falou sobre a recuperação da confiança dos jogadores, que ele confia que muitos jogadores estão jogando abaixo do que pode, justamente por essa confiança, por esse mental, e foi nesse alinhamento a minha pergunta. Ele respondeu até brincando, né? Começou brincando, uma pergunta difícil como essa, ele é só trabalhar trabalhando. Mas é claro, foi só apenas uma brincadeira dele, depois ele explicou como vai ser, tentando buscar esse mental, que também eu perguntei sobre essa desconfiança da torcida, se as cobranças vão poder abalar esse elenco, já que o elenco se abala com o gol tomado dentro de campo, ele disse que vai tentar trabalhar isso, e com relação à torcida, que é normal a cobrança da torcida, que ele vai tentar colocar nos jogadores, que eles têm que pegar essa cobrança e reverter em atitude para poder melhorar a perspectiva do torcedor, ou seja, ele vai tentar fazer com que os jogadores assimilem essa cobrança, mas revertam em coisa positiva
para essa cobrança cessar e o torcedor voltar a apoiar, que a torcida do Vasco é uma torcida. Ele ressaltou bastante em vários pontos da entrevista, ele relembrou a Série B que ele passou aqui, ele foi numa partida no Maranhão, teve 4.000 pessoas, 2 horas da manhã, para recepcionar o Vasco na Série B. Ele ressalta isso, a torcida do Vasco é uma força da natureza, como ele falou, e por isso ele sabe que as cobranças, por isso ele vai tentar fazer, vai passar para os jogadores que a cobrança faz parte e que eles têm que reverter essa cobrança para mais atitude, para mais jogar melhor, para poder trazer a torcida para o lado, que a torcida do Vasco é sensacional e a torcida do jogando junto, com certeza o time fica mais forte. E a gente fica nessa, foi como eu questionei dele, provavelmente teremos cobrança no próximo sábado, devemos não ter um grande público para esse jogo contra o Fortaleza, a torcida está ressabiada, mas assim, eu gostei muito da entrevista do Fernando Diniz, eu estive presente lá, vi pessoalmente, ele está bem sereno, está bem motivado, eu acredito que assim, o Vasco precisava desse choque, um choquezinho no futebol, ainda acho que precisaria de mais algumas mudanças, mas isso não é questão, a questão desse nosso vídeo aqui é que nós estamos falando sobre a entrevista coletiva e estou bastante esperançoso. Eu acredito que o Diniz, pelas palavras dele, pela firmeza, pelo que ele deu a entender na entrevista, ele vai tentar trabalhar bastante esse mental. E o Vasco, claro, carece de reforços, como ele falou, mas teve bons momentos. Teve bons momentos, inclusive na temporada passada e até nessa temporada que ele falou, que ele vai tentar resgatar nos jogadores essa confiança dos bons momentos para que eles possam desempenhar melhor o seu papel dentro de campo. E que isso é uma questão de força mental e que ele vai tentar trabalhar isso com os jogadores do elenco. Então, eu encerro esse vídeo aqui. Eu peço para vocês, tem a coletiva na íntegra aqui no nosso canal, fica salvo lá nas lives. Eu fiz uma live, estava presencial, tive uns probleminhas de áudio, mas dá para entender. Se vocês quiserem ver essa entrevista coletiva na íntegra, está salvo lá nos meus vídeos do ao vivo. Eu desejo a todos aqui uma boa noite e saudações vascaínas.